Evangelho, tempo do Natal, sábado antes da Epifania do Senhor, memória de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram então: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tempo do Natal, sábado antes da Epifania do Senhor, hoje, dia 2 de janeiro, memória de São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzo, bispos e doutores da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, o primeiro dia após a celebração da oitava do Natal, nos traz a memória desses dois grandes bispos e doutores da Igreja que iremos comentar. Porém, é importante que façamos esse comentário olhando por primeiro aquilo que a Santa Liturgia está nos propondo com o Evangelho de hoje. Mas por quê, Padre? Porque existe uma característica no relacionamento desses dois grandes bispos que é extremamente importante para termos presente nesse ano de 2021, como uma súplica, e não apenas uma súplica, mas um propósito em favor da nossa perseverança cristã. E o que é? O dom da amizade. Para crescermos e percorrermos a estrada da vida cristã, é necessário construirmos laços de uma autêntica amizade, de uma amizade consolidada sobre os valores eternos, ou seja, sobre aquilo que realmente pode levar o nosso relacionamento de amizade a contemplar o que há de mais belo no propósito de Deus para as nossas vidas. A característica da relação entre São Gregório Magno e São Basílio Magno foi a grande aliança de amor que eles viveram no relacionamento de amizade baseada no Evangelho. Ou seja, caminhar ao teu lado me faz ser um homem mais santo. Caminhar ao teu lado me estimula, mas não apenas me estimula, me ilumina e me dá forças para que eu consiga perseverar no amor a Deus. Viver ao teu lado se torna para mim uma grande alegria, porque você é um tesouro de Deus que me ajuda a estar intimamente unido a Ele. De maneira que a sua vida e o que Deus realiza em sua vida e em seu favor se torna alegria para o meu coração. Viver um amor e um relacionamento intenso com Deus é, por assim dizer, completo como acontecimento de graça quando eu participo das alegrias de sua vida. E quando a expressão da alegria desse relacionamento com Deus acontece na minha escolha de amar a Ti e amar
todos os meus irmãos e irmãs. É importante, meus irmãos, pedimos a Deus que possamos, durante esse ano de 2021, consolidar verdadeiras e profundas amizades cristãs. O que significa isso, Padre? Significa pedir ao Senhor pessoas com quem nós possamos caminhar lado a lado e dividir as coisas do alto. Veja que na nossa vida nos é proposta a divisão de tanta mediocridade entre nós. Por exemplo, dividimos a ambição por conquistar um posto mais alto na sociedade, dividimos a fadiga do suor pela ambição de um status de vida melhor. Muitas vezes dividimos momentos de entretenimento e de lazer que se tornam com extrema facilidade momentos de desilusão, de dispersão na fé, momentos de até mesmo abandono do nosso propósito de vida. Quantas vezes um grupo, supostamente de amigos, se reúne para falar de coisas que no fundo, não é que nutre a esperança sobre o próprio matrimônio. Não é que venha a ser uma ocasião de catarse, ou seja, de colocar para fora a angústia e o estresse, para retomar a vitalidade da relação familiar. Às vezes a gente para só nesse primeiro momento, o momento de catarse, o momento de jogar para fora a ansiedade, a angústia, as agitações, e o grupo de amigos se reúne e a gente começa a falar de muitas coisas, mas daqui a pouco aquela fala, aquele discurso que toca situações e temas concretos da nossa vida, que nem sempre são bonitos e são ricos de esperança, terminam ali. Não nos leva a fazer aquela síntese sobre a esperança proposta por Deus, que é importante. Não me basta somente, na relação de amizade, poder falar o que penso e que sinto, mas de poder recuperar aquilo que é fundamental para que a minha vida possa permanecer entusiasmada, cheia de Deus. A amizade não foi entregue como um lugar onde eu vou jogar o que não me serve, mas como aquela relação que, abençoada por Deus, me enriquece como homem, me enriquece como pessoa, me ajuda a ser inteiro outra vez. E ser inteiro significa ter uma esperança válida, significa retomar a luz necessária para caminhar nos momentos de escuridão da vida, o que significa que a amizade ressuscita a minha experiência de fé, me enriquece outra vez da fé que o Senhor me entregou, que é a luz para os meus passos. A amizade em Deus me aponta outra vez para a meditação da palavra do Senhor, me reafirma a centralidade e a importância dos sacramentos na minha vida, porque, como relação bendita por Deus, ela tem um caráter sacramental. Como assim, Padre? Ela é um sinal concreto da presença de Deus ao meu lado. Assim como o Senhor se une aos discípulos de Emaús e caminha com eles, e naquele vínculo breve, de uma jornada de caminhada, mais intenso, porque o Senhor escolhe caminhar com eles, e eles escolhem acolher esse Senhor que antes era um forasteiro e agora se torna alguém importante porque ajudou-os a ir para além do sofrimento que estavam vivendo. Ali se estabeleceu um vínculo, uma relação aonde nutriu-se no coração deles aquilo que era essencial. Jesus escolhe caminhar com eles e esse caminho feito junto é um caminho que os ajuda a ir para além do sofrimento, a reencontrar a esperança de vida, é um caminho que recoloca, como diz o próprio texto, a beleza do acontecimento de Deus na história da vida deles. E Jesus ia explicando desde os profetas, passando por todo o Antigo Testamento, aquilo que se falava do Messias. Ou seja, eles que procuraram intensamente o Messias durante toda a vida e estavam agora feridos por tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém e não conseguiam alcançar uma compreensão mais profunda daquilo, eis que essa amizade com um forasteiro desconhecido, levou-os a poder recuperar, ou seja, tomar nas mãos aquilo que já era deles. A amizade tem esse caráter na nossa vida, como graça de Deus, como
por assim dizer, em senso amplo, sacramento que nos aproxima de Deus. Pois recebemos no dia do nosso batismo a unção do Espírito Santo, e o meu irmão que está ao meu lado, que também foi ungido pelo Senhor, que também tem sobre si o fogo do Espírito Santo, é chama ardente de Deus que aquece o meu coração e que pode, como instrumento e graça de Deus em meu favor, suscitar o fogo do Espírito outra vez em mim. Não apenas por um ato formal de oração, mas no vínculo, aqui que está a beleza, no vínculo da amizade. Ser uma presença que estimula, que encoraja, que recorda o que é santo, que me restitui não apenas a memória, mas a oportunidade de celebrar outra vez a presença e a potência do Espírito Santo presente desde o dia do meu batismo em minha vida. Olha que maravilha! Essa é a presença do amigo, esse é o convite que a igreja nos faz com a celebração desses dois grandes amigos no mesmo dia. Depois nós vamos ouvir o texto de São Gregório Nazianzeno, que fala sobre a delicadeza dessa amizade e como é importante olharmos sempre em cada um dos relacionamentos que vivemos, se queremos que as nossas amizades sejam amizades santas e que nos santifiquem e sejam verdadeira graça de Deus na nossa vida, é importante que coloquemos parâmetros muito claros e que não falte entre nós o que é essencial para nutrir a nossa fé. Então, pedir a Deus que nos dê a graça de, no ano de 2021, desenvolvermos amizades profundas, santas, amizades autenticamente cristãs, significa estar disposto, porque a súplica não pode acontecer sem que haja uma consciência e um compromisso do coração, e essa consciência e compromisso se expressa em que atitude? No fato de procurar levar para junto dos meus relacionamentos e das minhas amizades a memória dos acontecimentos de Deus. A vitalidade da meditação da palavra não serve de suplicar a Deus ter amizades que possam ser meios através dos quais o Senhor nos santifique, possam ser amizades que nos levem realmente para junto de Deus, amizades cristãs, autênticas e profundas. E, bom, quando nós estamos juntos, a última coisa que falamos, pensando de modo particular numa vida comunitária, ou pensando de modo particular na vida familiar, a última coisa que falamos é daquilo que vem de Deus. Nós não recordamos a esperança que a palavra nos traz. Celebramos todo dia a liturgia das horas, celebramos a Santa Missa, aqueles que são religiosos. Temos o exercício da vida de piedade, acompanhamos o povo de Deus, celebramos as iniciativas pastorais, mas entre nós as coisas de Deus e a alegria de falar daquilo que nos entusiasma por dentro não acontece. Ou então, quando vemos o desânimo do outro, dizemos, bom, é melhor até que eu saia de perto, porque aquele dali... E não levo comigo o outro no coração, e não me faço uma presença, não para ir ali fazer uma exortação, uma pregação para que o outro faça desse ou daquele outro jeito, porque nem sempre é uma ação favorável que eu chegue até o meu irmão no momento que ele está numa dificuldade e diga o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. O primeiro ato é aquele de me unir em compaixão. Se vejo que meu irmão está triste ou está sofrendo, eu preciso me unir em compaixão, ou seja, abrir o meu coração para recebê-lo na escuta atenta, seja daquilo que ele fala, seja daquilo que ele expresse com o que está vivendo. Unir-se em compaixão, andar ao encontro do outro para escutá-lo e recolhê-lo em sua dor, unindo a ele a sensibilidade do meu coração, que eu já confio nas mãos do Senhor para ser em favor do meu irmão, abraço e graça da presença de Deus. Olha aí. Então isso vem construído. Eu preciso assumir o compromisso de celebrar os sacramentos cotidianamente, o compromisso de meditar a palavra de Deus, o compromisso de exercitar os atos de piedade,
suplicando e preparando o meu coração segundo aquilo que o Senhor me oferece para ser um coração pronto à compaixão. Aí sim, no momento em que vejo o meu irmão que está passando por uma dificuldade, me aproximo, e em compaixão me uno a ele, e dessa aliança de amor, fica tranquilo, fica tranquila. A partir do momento que você escuta com um coração atento e amoroso o seu irmão, o próprio Senhor há de suscitar no seu coração o bálsamo necessário a ser oferecido para que o coração do seu irmão reencontre a paz, reencontre a esperança e volte a ser um coração pleno do entusiasmo divino. Mais do que eu e você, o Senhor zela e deseja por nós que sejamos santos, que possamos ser via, ou melhor, possamos ser seta que aponta a via que nos conduz à eternidade, que é Cristo. O Senhor quer que a minha e a sua presença na vida do seu irmão, na vida do outro, o leve para junto dele. Então Ele há de suscitar as palavras de bálsamo. Ele há de suscitar as palavras justas. Mas se o meu coração e o teu coração não são corações dispostos à compaixão, dificilmente conseguiremos recolher essas palavras como palavras que primeiro realizam uma obra em nós, pois confirmam em nós a fé, a esperança que depositamos no nome do Senhor, confirmam em nós o acontecimento de Deus sobre a nossa vida e também vão confirmar sobre o coração do nosso irmão que Deus jamais nos desampara. Ele é o nosso socorro, é o baluarte da nossa vida, é a torre forte que nos protege. Como é bom saber que Deus nos ama, mas como é melhor ainda saber que esse amor de Deus acontece por mim, sendo primeiro um amor que transforma o teu coração. Como é bom receber o testemunho do amor de Deus, vendo o quanto Ele é amado no teu coração também. Isso é algo edificante para todos nós. E veja o Evangelho de hoje, meus irmãos. Hoje, dia 2 de janeiro, a Santa Liturgia nos entrega o testemunho de João Batista. Um texto que já tivemos a oportunidade de meditar e que agora retorna para nós e começa com a força dessa palavra. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogá-lo. Quem és tu? Quem és tu? João precisava dizer algo sobre si. Quem és tu? O que João tem a dizer a respeito de si mesmo é totalmente centralizado sobre a importância e o significado de Jesus na vida dele. Tudo aquilo que João tem a dizer sobre si é a obra que Deus realizou desde antes dele estar presente no ventre materno de sua mãe, através da vida de seus pais. Não esqueçamos que o anjo anunciou também o nascimento de João Batista a Zacarias. Então tudo que João Batista tem a dizer sobre si é a história do amor de Deus por ele, desde antes dele estar tecido, como diz o Salmo 138, de maneira tão delicada, desde antes dele ser tecido no ventre de sua mãe, Deus já o amou. E o que ele tem a dizer sobre si é a história desse amor conhecido, reconhecido ao longo do tempo, abraçado e celebrado. E todo esse amor e tudo isso tem como ponto central a experiência de acolher a Jesus e de seguir o Senhor. Nesse momento, o que lhe foi pedido por Deus, como vimos no texto, é que ele cumprisse, por assim dizer, o papel profético de Elias e chamasse o povo para seguir o caminho do Senhor. Eu sou a voz que clama no deserto, como lembrávamos o texto há tempos atrás de Santo Agostinho. A voz só tem
sentido se nela existe presente a palavra. Lembram desse texto? Belíssimo. Então, João se apresenta enquanto homem no mundo, homem em relação com os demais, sendo o homem que traz consigo a palavra. Não um homem que tenha pretensão de ter uma palavra para o outro, mas o homem que, descobrindo uma palavra que edifica a sua vida e a sua história, ele não consegue não ser voz. Encontrei um tesouro, e esse tesouro que vive em mim, esse tesouro que tornou-se a história da minha vida, esse tesouro que eu amo com toda a minha vida, ele me leva a ser voz. João vai ao encontro de cada homem, não para ver o que pode ter para si do que o outro pode lhe oferecer. Ele não vai ao encontro dos homens para poder ver se entre eles tem alguma coisa em comum que possa dar certo. Ele não vai ao encontro do homem, do outro por uma curiosidade de saber quem é aquele outro. Mas ele vai ao encontro de cada uma das pessoas, trazendo consigo uma certeza e um objetivo claro. A palavra que eu tenho dentro de mim, que é tesouro da minha vida, ela também precisa ser tesouro da sua vida. Então ele não vai para impor um tesouro, mas ele vai para anunciar esse tesouro. E a relação entre João e aquele que escuta João como voz é a aliança sobre essa palavra. A voz se extingue quando a palavra a ser transmitida é acolhida pelo outro coração, lembrando o texto de Santo Agostinho. Então a amizade que se forma entre esses dois corações, o de João e daqueles que escutam o anúncio de João, que se torna voz, é o acolhimento dessa palavra. O vínculo dessa relação é o acolhimento dessa palavra. O vínculo dessa relação, de maneira mais específica, é a confissão dos próprios pecados, ou seja, o reconhecimento da própria condição diante de Deus, da própria miséria e, ao mesmo tempo, o reconhecimento da misericórdia de Deus, que nos faz andar para além da nossa miséria. Olha que lindo! O nome de João significa Deus é misericordioso. A amizade em Cristo, o meu amigo em Cristo, é aquele que me ajuda a olhar com realismo quem eu sou, o homem que sou, os limites que tenho, as marcas que trago na vida por conta do pecado que se faz tantas vezes presente. Ou seja, é aquele que me ajuda a tomar a minha vida nas mãos, com consciência e com clareza, em verdade, mas ao mesmo tempo é aquele que, estando cheio do Espírito Santo e tendo um coração capaz de compaixão, me conduz à misericórdia de Deus e me faz ir para além da minha miséria, suplicando em esperança, porque Ele é presença de esperança na minha vida como meu amigo, a suplicar com esperança e em esperança a misericórdia de Deus. O meu amigo é aquele que me ajuda a tomar nas mãos quem eu sou, mas que sempre me dirá quem é Deus e me levará para junto dele. Porque a alegria do seu coração por mim é a alegria do coração do próprio Deus. Ele se alegra com o coração de Deus. E ele tem o desejo de se alegrar com as alegrias do meu coração. Por isso, ele se coloca inteiro para que o meu coração possa viver uma experiência com Deus e a minha alegria seja plena. A nossa alegria é plena quando ela acontece em aliança com o Senhor. E ali a alegria do seu coração também será grande. Porque se ele desejava celebrar comigo a participação na alegria do meu coração, e se ele se alegra pelas alegrias do coração do Senhor, me levar a conhecer o amor de minha vida, ou estar outra vez unido àquele que é o amor de minha vida, e sabendo que o coração de Deus se alegra cada vez que abraça e se une a cada um de seus filhos,
Ele, sendo meu amigo, celebrou a plenitude da alegria, ou seja, recolheu a alegria do meu coração de ter outra vez Deus e recolheu pela sua amizade com Deus a alegria do coração de Deus de me ver outra vez nos braços dele. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor a graça de vivermos assim as amizades desse ano. Quem és tu? Eu sou aquele que, conhecendo Cristo e caminhando com Ele no itinerário desse Natal, tenho dentro de mim a palavra viva do Senhor, pois o recebi na Santa Eucaristia, pois no dia do meu batismo recebi a unção do Espírito Santo. E hoje sinto que Cristo se torna cada vez mais claramente o tudo da minha vida, o tesouro a entregar à minha família. Como pai e mãe, muitas vezes eu vou precisar ter voz para corrigir meus filhos. Eu vou precisar ter a voz ajustada para orientar a minha casa. Eu vou precisar ter a voz adequada para, no ambiente de trabalho, estar em comunhão com os meus irmãos. Mas, a exemplo de João Batista, eu também me sinto chamado a ser, e não quero passar na história dessa vida sem ser voz, porque precisarei ter voz para todas essas coisas, equilibrada e moderada, mas eu não quero passar essa vida sem ser, na vida dos meus irmãos, voz que anuncia a palavra que transformou o meu coração, sem ser voz que leva os homens e mulheres, e sobretudo a minha família, a ser amiga de Deus e a viver intensamente essa amizade com Ele. Que o Senhor nos abençoe pela intercessão de São João Batista, para que nós sejamos, juntamente com São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, grandes amigos de Deus, e que também tenhamos um testemunho para dar, o que Deus fez em acontecimento na nossa história de vida. Aqui aproximo a imagem de João, a imagem dos nossos dois santos bispos amigos da Capadócia. A história de vida deles trazia as marcas da certeza do amor invencível de Deus. Assim como a história de João foi sempre uma grande memória de tudo que Deus fez, também na vida de São Gregório e na vida de São Basílio Magno, e na amizade entre eles, esteve sempre viva essa grande memória de como Deus foi tudo e se tornou paulatinamente o tudo entre eles e o tesouro que ficou para a eternidade. O Senhor esteja convosco, Ele esteja no meio de nós, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Basílio Magno, de São Gregório Nazianzeno, de São João Batista e da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.